Meus amigos, mais uma vez aqui no canal do pastor Abimael Prudente Júnior, seja bem-vindo. Você que continua, está sempre conosco, sempre dando aquele like, aquele joinha, compartilhando com seus amigos e contatos. Eu tenho uma alegria de quase todos os dias, quando, é claro, eu consigo deixar um vídeo para o seu elevo espiritual. Esse é o nosso comprometimento neste canal, tá bom? Se você vai gostar, o tema é legal, o tema é picante também. Eu gosto muito de colocar alguns temas curiosos, picantes, né? Para a gente trabalhar ele dentro da palavra do Senhor. Se você gostar deste tema, se você gostar deste vídeo, se você realmente degustou isto, apesar que muita coisa você pode, isso aí eu já ouvi, já aprendi, mas vale a pena em alguns momentos refletir novamente, trazer em lembrança aquilo que um dia já foi nos ensinado, se você já sabe do que nós vamos falar, tá bom? Mas não esqueça, com muita humildade, compartilhe com o seu canal, deixa um like aí, ó, tá vendo? Ó? Deixa um like aí, não só assista não, deixa um like, se inscreva aí, tem aí, ó, inscritos, aciona o sininho, tá bom? E inscreva nesse canal. Hoje eu vou falar algo que também é excitante falar disso, né? Vai deixar você com a pulga atrás da orelha, mas assista até o final. E o meu tema é este: não se deve ler a Bíblia, né? Não se deve ler a Bíblia, não se deve ler a Bíblia. Pastor, mas estranho isso, não se deve. Ler Bíblia é errado. Ler Bíblia é errado. Vamos ver isso? Vamos ver isso? Meu vídeo é rápido, curto. Ó, se você gostar, deixa um joinha. Ajude esse trabalho desse vídeo, esse comprometimento que nós temos com a palavra do Senhor, tá bom? Vamos ler Salmos de número 1, versículo de número 2. Diz assim: antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer, antes está ali, antes está ali preso, né? Tem aquela vontade, tem aquele desejo, tem totalmente prazer, isso, prazer, vontade, desejo, amor em ler, não, em meditar de dia e de noite. Ler a Bíblia não está certo. Ler Bíblia é como ler um gibi, é como ler um jornal, é como ler uma edição da Folha de São Paulo, é como ler a revista Veja, a Época, é como ler um livro, né, editado aí, ou escrito por autores de psicologia, de filosofia, de português, de matemática. Ler é ler. Agora, a Bíblia não se lê. A Bíblia, ela tem que ser meditada. Meditada. E o que é, pastor? Talvez você questionou. O que é meditar com a Bíblia? Meditar a Bíblia de dia e de noite. É procurar não dar meia hora, 1 hora, mas estender ali o máximo de tempo que você puder. Se caso você não tenha, procure um final de semana, um feriado, um tempo que você pode sentar ali, né? Ou se você tem um tempo curto no dia, não sair lendo, metralhando versículo, mas parar ali, né? Separar as palavras, respeitar a gramática, as vírgulas do versículo, né? Se prender naquele versículo, tentar mastigar aquele versículo. E antes de tudo, é claro, depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Primeiro item, depender do autor original, exclusivo, aquele que realmente não só
inspirou a Bíblia, mas revela ela para nós, o querido Santo Paráclito. Então você precisa ter amizade com aquele que inspirou, com o autor de todas as Escrituras, né? Com o autor da palavra do Senhor. O Espírito Santo é o primeiro a ser convidado a ser o seu amigo na hora da sua leitura. Por isso que necessita ter uma vida de oração. A oração nos leva a uma amizade, a uma amizade de comunhão tremenda, relativamente falando, de uma comunhão tremenda com o Espírito Santo. Então, primeiro ponto, chamar o Espírito Santo, ter um tempo e se prender num versículo, primeiro para você entender o versículo, respeitar o texto, o contexto, respeitar para quem está sendo escrito, em que época está sendo escrito, procurar tirar do texto coisas que você, lendo aleatoriamente, você não vai conseguir descobrir. Então, existem pessoas que falam, eu vou ler e o Espírito Santo vai me revelar. Sim, a primeira revelação realmente é do Espírito Santo, mas é necessário você ter também ajudas como dicionário, dicionário de português, dicionário hebraico, um dicionário grego, para você ter também uma enciclopédia. É bom você ter aí um livro de geografia mostrando todo o compêndio geográfico. É bom você ter um livro de história, o panorama, o panorama do Antigo e do Novo Testamento. É bom você ter, como que eu poderia, um dicionário bíblico, um atlas bíblico. É bom, ferramentas de outras diversas bíblias que podem, pastor, mas isso eu não vou ter, e como que eu faço? Eu tenho uma Bíblia simples ali. Bom, só tem uma Bíblia simples? Então leia cuidadosamente. Você que ama, vai devagarinho, com cuidado, investindo em um material que possa ser um suporte. Deus também deixou mestres, mestres, homens que são arqueólogos, se preparam na arqueologia, se preparam na historicidade de todo o Antigo e Novo Testamento, se preparam na teologia sistemática, homens que Deus deixou como mestres, que mergulharam, que buscaram, como Joséfo Champlin, como Eusébio de Cesareia. Bom, a gente poderia falar grandes homens que tiveram experiências e buscaram, buscaram aí conhecimento da palavra do Senhor, Boyer, também, Boyer, um grande enciclopedista, um dicionarista. Então, você pode sim buscar conhecimento usando materiais que te auxiliam a descobrir. E não se lê a Bíblia, amigos, não se lê a Bíblia com tudo, lendo e disparadamente, como eu já disse. A Bíblia se medita. Por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Tem gente que já vai indo embora e vai lendo 2 capítulos, depois não sabe o que leu, não lembra mais, não refletiu. Então se prenda no versículo, mastigue o versículo, tenta fazer aí também, se aprimorar no curso de memorização, memorizando o livro, o versículo, o capítulo, Busque conhecimento na área da memorização. Às vezes, quando eu estudava o curso de memorização, o professor dizia, olha, para você lembrar certas coisas, você coloca sempre uma outra coisa, um objeto, alguma coisa que lembre mais ou menos aquilo que você quer lembrar quando você esquecer, Então, foi aí que eu comecei a guardar um pouco. Eu já não tenho uma mente boa para guardar tanto. Às vezes eu preciso escrever, marcar. Se você precisar disso, também faça isso. Mas se aplique em todos os conhecimentos. Não ache que só o Espírito Santo, no sentido
ele realmente é o que inspira, né? A gente realmente depende dele numa totalidade. Esses dias eu estava vendo um amigo conversando comigo e disse: olha, pastor, tem pessoas que dizem que primeiro é a unção, depois a instrução, né? E é errado isso. Primeiro é a instrução, depois a unção. Primeiro é o conhecer, né? A Bíblia diz que Filipe estava ali vendo Jesus falar com eles para que ele se encostasse ao lado da carruagem de eunuco, porque o eunuco estava lendo e não estava sabendo, que nem entendendo, não tinha conhecimento nenhum. E quando o eunuco, Filipe chegou para perguntar: tu entendes o que lê? Ali disse o eunuco: como poderei entender se não tem ninguém que me explique? Estou entendendo? Então eu preciso de uma explicação, preciso de um auxílio, de um apoio, né? Então a instrução, Jesus também dos seus 3 anos e meio, ensinou os seus discípulos e depois, né, mandou eles debaixo da unção para realizar. Então primeiro a instrução, né? Tem gente buscando a unção e falando o que acha, o que pensa, né? Então primeiro se conhece, busca o conhecimento, é claro, debaixo da oração, da dependência do Espírito Santo, né? Procurando depender do Espírito Santo, mas é importante ser humilde e buscar bons livros, né? Boas enciclopédias, bons dicionários bíblicos, bons, né? de pessoas que realmente têm uma visão bíblica correspondente, né? Em uma conjectura textual, em um auxílio textual que venha estar paralelo, junto com a palavra, que não possa desviar, né? Muita gente aumentando o que a Bíblia não disse, diminuindo o que a Bíblia não disse, né? Usando versículos que a Bíblia não disse, aumentando versículos, né? Então, eu vi esses dias alguém falando assim, que Jesus um dia disse: eu venci o mundo e vós vencereis, que estava escrito na Bíblia, né? Eu venci o mundo e vós vencereis. Escrito não está, é claro que em Cristo nós somos mais do que vencedores e iremos vencer, mas não foi isso que Jesus disse. Eu venci o mundo, né? Ele estava dizendo: eu como homem venci o mundo, né? Lá está o texto lá. Então a gente precisa realmente como meditar. Ler a Bíblia não é para quem ama conhecer, né, a palavra de Deus. Não, ler a Bíblia, você vai ler aí um tópico, você vai ler uma matéria, você vai ler alguma coisa no Google, né? Mas a Bíblia você precisa meditar, você precisa parar, dar um tempo, se possível entrar no seu quarto, um lugar bem tranquilo, não tem a televisão perto, não tem ali conversação de pessoa, não se misture e entrar, né? Entrar nas profundezas de Deus, entrar na profundidade de Deus, tá? Aqui é um dos pensamentos de Deus a nível da compreensão do homem, tá? Aqui é o pão vivo que vai dar alimento, né? É a rocha que quando vier o vento, a tempestade não vai destruir a sua casa. Então é importante meditar a palavra de Deus. Eu disse no outro vídeo que eu fiz aqui do reteté que o boi conhece o seu possuidor, né? Mas o povo de Deus não tem mais conhecimento, né? E Oséias também, falei ali, que o povo se perde por causa de conhecimento. Então vamos entender, ler a Bíblia não é o que precisamos meditar, né? Vai investindo, faz uma bibliotequinha pequena ali com os materiais básicos, né? Que você possa ter, se possível várias Bíblias, o Thompson, se for possível aí a Bíblia Pentecostal, se for possível a Bíblia a Bíblia da NVI, né? A Bíblia King James, se você puder vai buscando, até o Dake, né, o Dr. Dake, se você quiser buscar uma Bíblia, pode buscar, vai ajudar você a entender outras coisas com a Bíblia, com a outra, a Bíblia apologética, a Bíblia missionária, né, a Bíblia para obreiros. Essas Bíblias que hoje existem pode ajudar você a ter uma compreensão maior, claro, não dependendo totalmente do rodapé, tá? Tem gente que gosta
gosta muito disso, né? Nem lê Bíblia e já lê o rodapé, o versículo rodapé, já quer pregar porque viu que está no rodapé ali, usando até... Não, dependa do Espírito Santo para você se encher através de uma aplicação, de buscar ali um conhecimento, põe um caderno, umas anotações, grifa, né? Vai lá no dicionário, descubra que palavra é aquela, né? Outro dia eu vi o irmão dizendo lá o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, o livro de Exodó, o livro de Gênesis, né? Gênesis, então assim, o livro de Ageu, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Ageu, né? Vamos ver, é claro que não vai mudar muito, mas é tão bom, né? A gente conhecer, meditar, buscar os profetas maiores, os profetas menores, os livros apócrifos, os livros canônicos, né? Os canonicidades aí, buscar o que é uma Torá, o Talmud, né? Um Tanakh, buscar aí o que é um inscrito, né? Um Nevelim, o Tevelim, né? O Ketuvim, né? Buscar aí o que significa no hebraico, no grego, tentar descobrir. Pastor, não preciso disso. Bom, isso eu digo porque é importante, irmãos, ser amantes da palavra de Deus, é importante ser sola escritura, né? É importante você ser um cristão convicto, né? Muita gente como papagaio, fala o que ouve, né? Aquilo que ele ouve, ele sai falando por aí, dependendo de mensagem de YouTube, e fica lá o dia inteiro preso no YouTube, escutando o pregador pregar, o tema, leva para a igreja até o tema. Às vezes ele muda o tema para não dar muito né, para não deixar ninguém perceber, mas a mensagem que aquele pregador do YouTube pregou, ele prega igualzinho, fala até os exemplos, até o jeito. Tem uns que imitam até a voz, né, a oratória, né, copiando mensagens prontas no Google, no YouTube, né. Então, assim, irmãos, infelizmente não tem futuro. Isso é chamado de aventureiros, né? Isso é chamado de pessoas que são admiradores, não tem aquela alegria de buscar como necessidade de encher o celeiro de pão, né? Então, pense no que nós estamos falando, com toda humildade. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um like. Não para não, deixa um like, se inscreva no nosso canal, compartilha aí. Tá? Então, meditar, é buscar de Deus mesmo, com auxílios, é claro, com auxílios, nada mais importante do que ler, ler meditando, não ler, não é bom ler, mas meditar, né? Meditar, parar e buscar de alguns contextos que você puder, matérias, reportagens que você puder trazer, mas antes de tudo, vou te dar um conselho, conheça primeiro a palavra de Deus, leia a Bíblia com meditação, não ler lendo, mas ler meditando. Volto a dizer, não se deve ler a Bíblia, se deve meditar a Bíblia. Então leia meditando, né? Meditando e leia a Bíblia, conheça as histórias da Bíblia com precisão, né? Tenta descobrir os livros, né? O Antigo, o Novo Testamento, que para muitos não existe, né? Os judeus mesmo dizem que não existe Antigo e Novo, né? Eles ali têm como que fosse a primeira aliança e a segunda aliança. Então, existem coisas que você pode crescer, aprender e se tornar. Eu sou professor por graça e misericórdia, depois de 4 faculdades teológicas, para a glória do nome de Jesus. Sou professor, isso é a glória de Deus, tá, irmãos? Aqui a gente não tem orgulho nenhum com isso. A gente só se dedica para ajudar. A gente não sabe tudo também. Eu ainda tenho mentores, que eu ainda peço informações, busco auxílios, né? Amigos meus, doutores em divindades, né? Mestres que me ajudam ainda. Tá? Mas hoje eu dou aula no Instituto Educacional Teológico Filadélfia. E ali a gente tem preparado muitas pessoas que têm sido abençoadas por Deus pelo ensino da palavra. Então, medita na palavra, dê um tempo preciso, prenda no versículo, se possível, passa uma semana ali preso naquele versículo, mastigando, né? Porque existem versículos que ele dá link com outro livro, com outro capítulo, com outro versículo, né? E você vai criando uma linha de informações ali, e é muito bom isso, tá bom? Então, eu vou melhorar esse vídeo aqui talvez, mas ler a Bíblia não se deve, tem que meditar. Se você gostou, deixa um joinha. Não vou deixar você escapar sem um joinha.
E por favor, posso pedir com carinho, inscreva no meu canal. Vai lá com seus amigos. Olha, eu tenho um amigo, o pastor Bimael, que está lá no YouTube, está se esforçando, está fazendo o melhor lá, tá bom? Deus abençoe, e eu creio que você é uma ferramenta de Deus aqui. Ler a Bíblia não se deve ler a Bíblia, se deve meditar. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Beijo no coração, Deus abençoe.